Alunos, de volta com vocês para a nossa segunda aula do dia, que é de matemática também, onde nós vamos falar da leitura dos numerais, né? Como é que eu leio os numerais, como eu escrevo, né? Esses numerais por extenso, né? Na primeira aula a gente já falou um pouquinho sobre isso e vamos dar continuidade agora nessa aula. Antes de tudo, eu tenho aqui dicas para escrever corretamente, né? Esses numerais. Então, a primeira dica é: entre as unidades, dezenas e centenas, intercala-se a conjunção e. Então, vamos ver onde é que esse ezinho entra para a gente ter ideia, né? E escrever corretamente. Eu tenho aqui 45. Olha aqui onde entrou a conjunção. 45. Não é 45, é 45. 338. Se não tivesse essa conjunção, ficaria errado. Ia ficar 338, né? 338. A regrinha 2. Não se deve empregar a conjunção entre milhar e a centena. Vamos lá. 2.387. Então, observem que 2.300 do mil, que é o milhar, para a centena, que é o 300, não tem a conjunção. Então, 2.387. 1942. Quando a centena começa por zero, coloca-se a conjunção entre a centena. Ó, 2026. 2026. Na hora você só tem que identificar, tá? O que vencer a centena. Na hora você escrever certinho. 6.090. A outra. Quando a centena termina por 2 zeros, coloca-se a conjunção e antes da centena. 4.020, 4.200, 4.200. Então, esse, tá, é o jeito correto de escrevermos, tá? Então, fiquem atentos quanto a essa parte aí da conjunção. Muitas vezes, se não colocar adequadamente, claro que ela vai ficar errada, a escrita do número vai ficar errada. Ok, alunos? Eu tenho aí 2.236. Leitura de alguns números para vocês. 350.930. 57.838. 1.102. Então, sempre que vocês fizerem a escrita por extenso de um número, leiam atentamente novamente, tá? Acabou de escrever, leiam, que é para ver se está certo, se as palavras estão encaixadas corretamente, se não está faltando aí nenhuma letrinha, tá? Para que a escrita fique correta. E agora eu tenho aí uma decomposição. Como seria essa decomposição? Observem que esse primeiro número aqui, ele é 12.724. Na minha decomposição, ele vai ficar 10.000 mais 2.000 mais 700 mais 20 mais 4, né? Que é o número 12.724. 567, 500 mais 60 mais 7. 1.365, 1.000 mais 300 mais 60 mais 5. Então, 1.365. Então, observem que a decomposição de um número
é todo o número que está formado aqui. Você que tem só que prestar atenção quem é o milhar, quem é a centena, quando tiver, quem é a dezena e quem é a unidade. Isso para você fazer a decomposição corretamente. A gente sabe que os números maiores requer mais atenção, os números menores é bem mais simples, né? Então, fiquem atentos aí na decomposição. Claro que isso tudo é só uma revisão, vocês já viram esse conteúdo, né? Só para vocês estarem relembrando aí, fazendo a leitura corretamente dos números. Alunos, eu tenho aí algumas questões agora para vocês, questões essas que vocês vão copiar no caderno, é claro. Então vamos lá. Atividades de matemática. Leia e responda. O número 1 diz: Mário é vendedor e viaja muito de cidade em cidade. Observe a marcação da quilometragem rodada nas 3 últimas viagens, saindo do Recife para João Pessoa, 120 km, para Natal, 240 e para Fortaleza, 720 km. Primeira pergunta: qual das viagens é mais longa? Você vai observar aqui qual das viagens é mais longa e vai responder. Qual das viagens foi mais curta? Olhou novamente, coloca aqui. Escreva por extenso a quilometragem de acordo com cada viagem. Qual a quilometragem da primeira viagem? Vai observar e vai colocar. Da segunda viagem e da terceira viagem também. Na questão número 1 ainda, nós temos a letra D. E está pedindo para vocês fazerem a decomposição dos números lá da quilometragem, que é o 120, 240 e 720. Está bem fácil essa questão, com aquela parte da decomposição que eu ensinei para vocês. Então, vocês vão decompor esses números, ok? Escreva por extenso. Você vai escrever por extenso 87.108, 2.662, 5.980. Ok, alunos? Então, essas são as questões aí para vocês hoje, tá? Nessa nossa segunda aula de matemática. Não deixem de fazer a atividade e responder com muito capricho. Agora nós vamos para a correção da atividade anterior de matemática. Voltem lá no caderninho de vocês a última atividade de matemática que nós fizemos, tá? E vamos fazer agora a nossa correção. E nessa primeira questão, pedia para calcular e associar, né? E dizia assim: o triplo de 45 é 135. O quíntuplo de 35 é 175. O dobro de 64 é 128. O quádruplo de 42 é 168. Então, a sequência correta, alunos, é 135, 175, 128 e 168. Segunda questão, resolva os problemas. Lúcia tem que arrumar 45 caixas de sapato no estoque da loja. E Jorge vai arrumar o dobro. Quantas caixas de sapato Jorge vai arrumar no total? Então, no total, alunos, eu tinha que multiplicar 45 vezes o 2, que vai dar 90 caixas de sapato, ok? Jorge vai arrumar 90 caixas de sapato. Na letra B, Pedro ganhou 12 reais para lavar a moto do seu irmão. O seu pai disse que daria o triplo se ele lavasse o seu carro. Quanto Pedro irá ganhar do seu pai ao lavar o carro? Se é o triplo, eu tenho que multiplicar 12 3 vezes, não é isso? Então, armaram lá a continha 12 vezes o 3 e encontraram aí 36 reais. Pedro ganhará
R$ 36. Essa é a resposta da letra B. Calcule colocando o que se pede. Eu quero aí, nessa questão, eu pedia o quíntuplo de 23. O quíntuplo de 23 é 115, certo? O quádruplo de 8, 32. O triplo de 15, 45. O quíntuplo de 12, né? 60. Então, essas aí, alunos, são as questões que foram propostas para vocês na aula passada. Beijinhos de luz para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.